Maranhense. Eu fui crescendo, né, me desenvolvendo na igreja católica e ali eu gostava, né, eu tinha um entendimento que eu estava no caminho certo, né, e ali eu fui crescendo. Eu descobri o meu chamado foi em uma oração, né, que em uma reza que teve, na verdade, teve uma reza lá e aí eu descobri, porque assim, lá teve um momento assim, teve uma reza e aí do nada me deram uma oportunidade para mim falar. Né? Aí me deram uma oportunidade para mim falar, pegaram eu de surpresa. E aí eu comecei a falar, né, da palavra de Deus, e eu gostei disso. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um chamado para isso. E aí eu fui crescendo, né, ali, e aí eu fui desenvolvendo ali. Sim. E tal. Chegou o momento de eu fazer até as malas, eu arrumei, né, para poder ter eu tinha um Felipe, amigo meu, que ele tava estudando pra ser padre. Olha, você ia pro seminário? Aí ele tava estudando pra ser padre, e aí ele me convidou pra eu estar indo, e eu acabei arrumando as roupas, mas eu tinha pouco roupa, né? Aí eu tinha, se não me engano, era uma calça só. E aí eu fiquei pensando, se eu for, as pessoas vão falar, nossa, aquele menino só usa aquela roupa, né? Só tem aquela roupa. Então, tipo assim, pra mim foi uma desculpa, né, que eu vi, que eu achei, mas depois eu entendi que era um propósito de Deus. Olha. Eu não ter ido, né? Porque com pouco tempo depois eu aceitei Jesus, né? Como tu me apresentando aqui, os meus pais não são cristãos. Né? Não. Por enquanto só eu sou a semente ainda. Amém. Creio que Deus ainda vai alcançar com a sua graça. Vai dar fruto. E o meu pai, ele não queria que eu fosse crente. A minha mãe nem tanto, só que a minha mãe falava assim, ó, eu não quero que você fale essas línguas, né? Sim. Que nós conhecemos como línguas estranhas. E aí meu pai, ele não queria que eu fosse crente. E sempre tive vontade de acender uma chama dentro de mim pra ser cristão, pra ser mesmo crente, mesmo assim. E aí eu tinha medo, porque meu pai falava que não queria que os filhos dele fossem crentes. Ele reprimia isso, já. E chegou um momento que a palavra de Deus, ela ardeu tanto que eu não consegui mais, entendeu? E eu tive que ir aceitar Jesus, reconhecer ele como meu salvador. Eu fui, foi muito lindo, chorei ali e tal. E aí, a minha história aí... No outro dia, tinha um irmão lá, amigo meu demais, irmão Alif. Ele passava em casa e ele me dava a paz do Senhor, irmão, e eu não falava nada. Eu não falava nada. E toda vez que se ele tiver 10 vezes, ele te dá a paz do Senhor, né? E ele passava, ele dava a paz do Senhor, não falava nada. Ele passava, dava a paz do Senhor, ele não falava nada. Até que chegou um momento que, né, não teve como esconder mais, meu pai soube. E Deus fez a obra no coração dele. E meu pai chegou pra mim, filho, vamos sentar, sentemos. Ele falou assim, ó, se fosse por mim, eu não queria que você fosse crente. Né? Mas para quando chegar lá na frente você não dizer, não foi isso porque meu pai não deixou, não foi aquilo porque meu pai não deixou, então segue o que você acha que é certo. Então a partir desse momento que meu pai liberou, eu avancei com força, já ia ter um curso de missão em outra cidade, já peguei o embalo, já fiz esse curso de missão chamado Promif, missão de férias, e aí daí por diante eu comecei a amar esse Jesus cada vez mais e fui pra cima. Olha, através da palavra do seu pai, você sentiu mais à vontade de seguir com Cristo, de buscar. Isso é maravilhoso, né? E pensar que você ia ser padre, então. Se Deus não amarrasse, né, eu ia ser padre. Cara, tipo, você vê como é as coisas. Eu tive vontade tanto de ser crente, eu ia pra EBD, escondido, ficava lá atrás, com a cabeça baixa assim, nas cadeiras, assim, escondido, aprendendo ali na EBD, e mesmo sem ser crente ainda, com medo ainda, e hoje eu sou professor, né? Fui aluno e hoje eu sou professor da escola bíblica. E escondido pra igreja? E escondido. Olha. E escondido. Olha, e às vezes as pessoas acham que servir a Cristo é fácil, né? E muitas das vezes a dificuldade está dentro de casa. Você enfrentou, né, esse sentimento do teu pai, no sentido de não querer que você se tornasse um cristão, né? E ali, depois de uma palavra que ele liberou para você, você sentiu mais à vontade e mergulhou mais e hoje está aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, presbítero da Igreja Apacentar. Fala um pouquinho para nós lá, os dias de culto, o endereço. Então nós ficamos aqui no Jaguaré, né, na rua Rodolfo Brandolese, 1395. Né, aqui na igreja chamada Igreja Apacentar, liderado pelo pastor Antes, pastor Helenice. E ali eu comecei abrindo porta, não que não for necessário, eu não abro a igreja, né? Eu comecei assim, e eu fui ajudando. Aí eu fui ungido a missionário, e eu fui trabalhando na obra. Aí eu fui ungido a presbítero. Aí eu fui trabalhando na obra, me convocaram para ser professor, fui trabalhando na obra, e fui convocado para ser líder de jovem, estamos aí
trabalhando aí. Então você, além da área de ensino, você também tá à frente dos jovens da igreja. Rapaz, é missão, hein? Cuidar de jovens. Olha, não é brincadeira não, hein? Mas, presbítero, falando um pouco da EBD, né? Como que você falou que você tá vindo crescendo dentro da igreja, trabalhando. Nós sabemos que o crescimento de um obreiro dentro da igreja, ela não apenas depende do aval do pastor, mas também, né, de todos os obreiros, de todos os irmãos que participam da igreja, que tá vendo você trabalhar, tá vendo o Espírito Santo agir através da sua vida. E como que foi esse primeiro contato com a EBD? Então, chegaram para o nosso pastor, né, falavam que a igreja precisava de um IBD, que a igreja precisava de uma escola bíblica dominical e não tinha ninguém naquele momento para poder ensinar, né? E aí o pastor me convocou, passou essa missão. Eu sou uma pessoa que não desperdiça oportunidade. Tá certo. Entendeu? E aí ele colocou nas minhas mãos e eu comecei assim, todo meio sem jeito, e eu fui indo, e a gente vai se desenvolvendo, entendeu? A gente vai melhorando cada vez mais a forma de ensinar, entendeu? E eu acabei pegando amor, entendeu? Por essa parte, né, de ensino, né? Eu amo pregar, mas eu também tô amando ensinar, né? E a base do pregador é o estudo, né? Entendeu? Então, tipo assim, foi uma missão, assim, muito, muito boa. Porque, tipo assim, uma forma que eu aprendi que pra você aprender, você estudando pra ensinar, você aprende mais rápido. Você fixa mais na sua mente. Né? Porque, assim, você já estuda, já pensando naquilo que o aluno vai perguntar e você já vai, com aquela resposta já ali, pronta ali. Então, é muito bom, muito bom. Eu gostei desse desafio e estamos aí nessa luta aí da IBD.